capítulo 13 do livro de Juízes, o versículo é o 5. Diz assim: Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, consagrado de Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amém? Quero fazer aqui um paralelo, ou seja, uma breve comparação dentro da tipologia bíblica, uma figura entre Sansão e a igreja. Sansão, ele foi um dos juízes escolhidos por Deus para libertar o povo de Israel da opressão com que eles viviam. Ele reunia vários elementos que lhe deram destaque. Nasceu sob a proteção dos céus. Era nazireu, ou seja, ele era consagrado a Deus de forma especial. O que significava? Que ele não podia beber vinho ou bebida forte, comer alimentos considerados impuros e não cortar o cabelo. Tudo isso desde o ventre de sua mãe. Sansão nasceu com um propósito definido por Deus, que era o quê? Libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus, que já durava 20 anos. Ele morava às portas do inimigo e possuía uma força impressionante. Existe uma grande semelhança entre a época de Sansão e os dias de hoje, em termos de obediência, que quase não se existe. O que existe hoje, na verdade, é crueldade, falta de amor, opressão. Também podemos comparar a vida de Sansão com a igreja, que estão nos seus altos e baixos. Sansão nasceu de forma milagrosa. O seu nascimento, ele foi abençoado por Deus. Sua mãe não tinha mais esperança de ter um filho. Ela era estéril, de idade. Ele também foi dedicado a uma missão muito especial e deveria levar uma vida diferente. Sua vida trouxe a esperança de liberdade, graça e prosperidade ao povo. A igreja também, ela nasceu milagrosamente desde a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo, que foi feito por Deus lá no capítulo 3, versículo 15, do primeiro livro da Bíblia. Até o nascimento do Senhor Jesus, tudo ocorreu com a providência de Deus. Jesus Cristo veio para trazer a liberdade, a salvação a todos. Sansão nasceu forte, com a força do Espírito Santo. A igreja também nasceu forte, com o próprio Filho de Deus. Sansão venceu o inimigo com a força de Deus. A igreja, até hoje, com toda a força, o poder de imperadores e reinos, não conseguiu apagá-la da face da terra, porque ela foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro Deus, que tira o pecado do mundo. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Sansão, ele demonstrou um poder fenomenal aqui na terra, algo que só podia ser fruto do Espírito Santo. A igreja também, ela começou pequena, mas ela multiplicou-se de uma forma milagrosa e abundante, na força, na capacidade e no poder do Espírito Santo. Sansão,
desde o anúncio do seu nascimento, feito pelo anjo, ele foi consagrado como nazireu. Era um voto que consistia em não cortar o cabelo, não comer ou beber coisa que fosse da uva, nada que viesse da uva. O avanço da igreja na terra também depende de dedicação e obediência até todas as coisas que vêm da palavra de Deus, todos os ensinos da palavra de Deus, conforme Deus diz. A igreja deve estar com o coração quebrantado e fiel ao Senhor. Enquanto Sansão ele foi fiel ao seu voto, a vitória ela era constante, era presente. Ele era sempre coroado pela vitória. O mesmo ocorre com a igreja. Quando Sansão se aproximou do pecado e tropeçou, ele caiu. E qual foi a fraqueza de Sansão? Foi uma mulher que o seduziu. Como o próprio Satanás, ele procura sempre estar seduzindo a igreja a desviar-se do caminho certo. Quando Sansão brincou com o pecado, Deus afastou-se dele. Em muitos lugares do mundo hoje, o cristianismo hoje espalhou-se de forma forte e vibrante, porque as ideias estão disseminadas por Satanás. Estão seduzindo muitas pessoas. E muitas que brincaram caíram no pecado. Caíram da fé muitos. E Deus se afastou delas. E isto continua acontecendo hoje em muitos países. Tem muitas igrejas fechadas. E no final da vida, Sansão, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele pediu misericórdia a Deus. E Deus novamente o abençoou. Sansão morreu vitorioso. Ele morreu nos braços do Senhor. É exatamente isso que nós precisamos hoje. Os cristãos precisam voltar-se para Deus em arrependimento, pedir misericórdia, retomar suas forças e voltar a lutar, a batalhar pela fé. A igreja não pode ficar de braços cruzados diante de tantas armadilhas de Satanás, de drogas, sexo ilícito, divórcio, jogos, prostituição, vidas humilhadas e escravizadas por paixões, por violências, por crueldade, por desespero. A igreja precisa pedir a Deus que derrame poderosamente o seu Espírito Santo para despertar a cada cristão, a cada irmão, a cada irmã, para a luta, para a vida. Eu tenho observado um monte de coisas aqui no livro de Juízes que fala sobre Sansão, sobre os lugares. Tudo isso é um grande aprendizado para nós. Conforme nós estamos meditando, conforme vamos estudar, nós temos muito para aprender sobre Sansão. Quero passar aqui para você algumas coisas que são realmente relevantes, coisas que são realmente, de fato, muito relevantes. Capítulo 14, verso 1. A Bíblia fala em Tímina, uma distância de 5 quilômetros mais ou menos. Foi a descida de Sansão. O versículo 5, no verso 14, fala de um leão novo. Bramindo lhe saiu ao encontro. Veja a situação. Mas nós vemos aqui a força que Sansão usou para matar o leão. Era o Espírito do Senhor. Não importa. Um leão pode vir ao nosso encontro. Satanás pode vir como um leão, bramindo, rugindo, fazendo muito barulho. O rejudo de um leão na África, no deserto da África, pode chegar até 2 quilômetros de distância. Ele pode fazer o barulho que ele quiser, mas com a força do Espírito Santo, nós venceremos. Juízes 14, 2. Apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto. Aqui começa um grande perigo. Apartando-se do caminho. Nós não podemos nos apartar do caminho, mas
apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto. Depois que ele voltou pelo mesmo caminho, ele viu a carcaça do leão com mel. Aqui eu quero chamar a tua atenção. A abelha, ela não faz a sua colmeia em cima de carcaça. Foi algo fora do normal. A abelha é um inseto, um animalzinho muito limpo. Nunca na história se soube que a abelha ela construiu o seu local para produzir mel, a sua colmeia em cima de um cadáver. Nós temos que ter cuidado. Em certos lugares que aparentemente não tem nada a ver, que ali tem mel, que ali tem tentação, algo que está fora do normal, nós temos que prestar atenção. Nós vemos que Sansão, no versículo 9, tomou um favo nas mãos. Veja, aqui Satanás deu uma grande gargalhada sobre Sansão. Por quê? Porque aqui ele violou a lei do Nazireu, que proibia o contato com um cadáver. Números, capítulo 6, se não me falha a memória, está escrito. Talvez por isso, não contou aos seus pais onde encontrou o mel. Porque se ele contasse, iam saber a verdade, que ele tinha quebrado o voto. Ele estava agora fora. Ele estava na desobediência. E nós sabemos que nem o Filho de Deus, ele não é abençoado na desobediência. A desobediência a Deus, ela não traz bênçãos. As bênçãos vêm na obediência. Deuteronômio 28 fala sobre isso. A própria palavra no Novo Testamento fala que nós precisamos praticar, obedecer a palavra de Deus. Então nós precisamos ver que no capítulo 16, no verso 1, Sansão foi a Gaza. Aqui era uma descida de 3 quilômetros, mais ou menos. É importante nós, fazendo esses breves comentários, visualizarmos melhor a história. Ela fica mais rica. O versículo 1 diz que ele foi a Gaza. Era uma descida de 3 quilômetros. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas descidas. Tem descidas que não são boas. Quando se desce na humilhação, na dependência, quando se desce na oração, na presença de Deus, no quebrantamento, isso é muito bom. Mas tem algumas descidas que nós precisamos ter muito cuidado. Mas ele desceu 3 quilômetros. Ele tinha algo a fazer. E então esta descida, para ele foi até necessária. Eu estou me referindo às descidas espirituais, que muitas das vezes traz problemas. Jonas fala aqui diversas vezes, ele desceu. Capítulo 1 de Jonas fala que ele desceu. O versículo 3 diz que ele levantou tudo e carregou. Sabe a que distância? 61 quilômetros. É quase daqui de Lusiânia, onde moro, até Brasília. Ele carregou tudo. Essa força, ela não tinha limite, era ilimitada, porque era a força do Espírito Santo do Senhor na vida de Sansão. Então ele levantou, carregou tudo nessa enorme distância. Ainda no capítulo 16, verso 6, veja isto. Dalila perguntou 3 vezes para Sansão. 3 vezes ela perguntou. Versículos 6, 10 e o 13, ela perguntou para ele. No verso 17, ele falou o voto. Ele revelou o segredo.
Números capítulo 6, a partir do verso 2, fala sobre isso. O verso 19, do verso 16, diz que